No nosso vídeo de hoje do quadro Caso Surreal, casos completamente inventados, vamos falar de um gênio da tecnologia que construiu um produto disruptivo e uma das maiores empresas do mundo, mas foi expulso da sua própria empresa. E lembrando que o caso de hoje é completamente inventado e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, uma vez que eu não comento aqui casos reais. O que aconteceu na prática e o que a gente pode aprender com as regras do direito brasileiro para não cair nesse mesmo problema. Esse grande empresário, visionário, corajoso, ousado, quis disruptar a humanidade, trazer um produto inovador e, de fato, ele fez uma criação incrível. Ele entendeu que ele era muito bom na visão do negócio, na criação do produto, mas em várias outras áreas da empresa ele não era assim tão bom. Ele precisava de outras pessoas também comprometidas como ele e que não tivessem restrição de horário ou limite de trabalho, mas que dedicassem a sua vida para aquele negócio, para fazer aquele negócio ser um dos maiores negócios do mundo. Então ele propôs uma coisa que muitos empresários pensam quando imaginam essa figura de parceiro: sociedade. Ele convidou algumas das pessoas-chave dentro daquele negócio, na visão dele, e ofereceu um programa de partnership, programa pelo qual os funcionários podem se tornar sócios do negócio sem ter que tirar R$1 do bolso, pagando o valor das cotas com os lucros que eles receberiam quando fossem sócios daquele negócio. Implantou o programa de partnership, mas, infelizmente, sem formalizar um acordo de sócios ou alguns acordos de sócios ou contrato de vesting. Ele deixou a parte jurídica de lado, porque era burocracia. E como tudo tinha que ser feito rápido, a empresa não tinha tempo para parar para ficar assinando ou fazendo contratinho, ele saiu expandindo a empresa, deu 10% para um, 10% para outro, 5% para um, 5% para outro e etc., sem controlar qual percentual da empresa ficava com o fundador. E o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, a união dos novos sócios, cada um tinha uma cota pequena, 10%, 5%, etc., mas todos eles juntos detinham mais de 50% da empresa. E se eles juntos detêm mais de 50% da empresa, não havendo acordo de sócio ou algum outro documento que fale o contrário, estes sócios em conjunto têm o verdadeiro controle e o poder sobre a empresa para fazer o que bem entenderem, inclusive excluírem o sócio fundador, e foi isso que eles fizeram quando entenderam que o sócio fundador estava colocando em risco a empresa com as suas decisões e com o seu jeito autoritário e mandão. Eles se reuniram e disseram o seguinte: o sócio majoritário, aliás, o sócio fundador não mais majoritário, ele deixou de ser majoritário, o sócio fundador será excluído por decisão dos sócios majoritários em conjunto. Quando o sócio fundador descobriu isso, era tarde demais. Ele ficou extremamente chateado, não tinha outra alternativa senão deixar a empresa que ele mesmo criou e ver essa empresa caminhar com as próprias pernas, sem a participação dele, sem a decisão dele e até mesmo indo para um rumo que não é o que ele sonhou ou acreditava. Mas agora não era mais possível fazer um acordo de sócios ou reverter a situação, porque o erro que ele cometeu no passado cobrou um preço. Esse preço foi cobrado e ele foi obrigado a pagar esse preço. Então, ele até tentou voltar ao mercado criando uma nova empresa que concorresse com aquela primeira empresa que ele fez, só que essa nova empresa era muito pequena, precisava de capital, precisava de investimento, e mesmo que ela crescesse muito rápido, aquela primeira empresa continuava crescendo muito bem. Então, ele não conseguiria nunca mais alcançar aquela empresa original. Essa história triste, surreal e completamente inventada, qualquer semelhança, como eu já disse, com a realidade é mera coincidência. O que ela nos ensina? Ela nos ensina que você, à frente da empresa, quando toma decisões a respeito do presente e do futuro da empresa, muitas vezes pode tomar ou vai tomar decisões irreversíveis. As decisões irreversíveis são as mais importantes. O que significa isso? Quando tomada aquela decisão, não dá para voltar atrás, não dá para pedir desculpa, não dá para tentar uma segunda chance, não dá para buscar na justiça uma autorização judicial que vai desfazer aquilo que foi feito, porque aquela decisão ela é irreversível. Uma vez tomada, não tem mais volta. Aqueles que têm
o poder de tomar decisões irreversíveis têm uma grande responsabilidade à frente e devem cuidar dessa responsabilidade com muito carinho. Devem adotar os padrões mais altos de profissionalismo. Então, gente, parece absurda essa história, e de fato é uma história absurda, por isso que está nesse quadro, mas toda ela poderia ter sido evitada se o fundador tivesse um pouco mais de atenção ao jurídico, ouvisse o jurídico, consultasse o jurídico, consultasse um advogado e, no momento certo em que ele resolveu dar essa sociedade para as pessoas-chave, ele tivesse a orientação jurídica correta. Ele faria um contrato de vesting, que é o contrato pelo qual a partnership é formalizada e ali estão as regras de cessão das cotas, de controle da empresa, de retirada de sócios em determinadas situações, de sócios que, caso queiram concorrer ou sair antes, serão excluídos. Então, todas as regras que devem proteger a empresa são esclarecidas e estabelecidas ali, neste contrato, que no caso do vídeo de hoje não tinha. Esse contrato importantíssimo. E, às vezes, quando a gente olha para aquele colega, para aquele empresário que passou pelo problema e a gente diz, nossa, mas uma coisa tão amadora, né? Era tão claro que ele deveria ter feito isso e ele não fez. É mais fácil a gente ver o problema quando já aconteceu e na casa dos outros, né? Na vida dos outros é mais fácil a gente ver. Agora, olhando para dentro de casa, essa reflexão que eu quero fazer com você aqui. Se você olhar para dentro da sua casa, da sua empresa, tá tudo em ordem? Tá tudo bonitinho? Tá tudo documentado ou tem contrato que era para ter feito e está sendo deixado para depois, entende? Então tudo isso é importante para quê? Para que você construa de fato algo sólido, algo perene, algo duradouro, certo? Esse é o meu convite para você. Olhe para dentro de casa e siga os mais altos padrões de profissionalismo, porque o custo que você tem de tempo e de dinheiro para levantar essas bases sólidas é muito menor do que o custo de não fazer. O custo de não fazer e o risco que você compra com isso é muito maior lá na frente, tá bom? Então, dito isso, caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre esse tema, coloque aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder as dúvidas que vocês têm. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal. Quer deixar aqui sugestões de mais temas para vídeo, coloca nos comentários também. E faltou dizer uma coisa, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assiste, você que ficou aqui até o final. Porque nós, depois desse vídeo, ou mais ou menos na data em que eu gravo esse vídeo, nós chegamos ao número de 20 mil inscritos no nosso canal aqui do YouTube. São um pouco mais de 8 meses de trabalho até essa data em que eu estou falando para você, produzindo conteúdo, selecionando os vídeos, os temas, trazendo informação útil para você que nos acompanha. Então, muito gratificante estar aqui e saber que tem pessoas interessadas em consumir esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, que nos permite evoluir como seres humanos, né? Nos traz um conhecimento para que a gente consiga viver melhor. Então, para mim é um prazer estar aqui, muito obrigado pela sua audiência, e esses 20 mil inscritos, que é um recorde para a gente, na verdade é só o começo. A gente mira muito mais longe, queremos passar ao longo do tempo a barreira dos 100k de inscritos nesse canal. E conto com a sua ajuda para isso, tá bom? Então, por favor, divulga esse vídeo, compartilha, divulga o nosso canal, quanto mais longe chegar, melhor, mais pessoas estarão bem informadas. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!